Olá, tudo bem? Bom, o propósito deste vídeo, ele é, na realidade, pautado em uma proposta de aula. E o tema é o processo de roedura do continente africano e a Conferência de Berlim. Bom, a nossa aula ela vai ser pautada nesses temas, ou seja, explicar em primeiro lugar o que foi a Conferência de Berlim, a qual aconteceu nos anos de 1884 até 1885, cuja iniciativa foi do rei Leopoldo II, e também explicar como que foi esse processo de roedura, abordando os antecedentes, certo? As consequências futuras e também como que foi o processo, ou seja, será que os europeus, entre outras nações, levaram em conta as características dos grupos étnico-raciais do continente africano? Qual foi o objetivo dessa conferência? O que eles alegavam, certo? E, enfim, quais foram as consequências? Olá pessoal, tudo bem? Nosso público-alvo aqui hoje é a 8ª série e nós vamos falar sobre a roedura através de Leopoldo II, rei da Bélgica. O que foi que eles tramaram? Eles tiveram a ideia de possuir partes da África e assim ajuntaram-se a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália e também os Estados Unidos. E o que eles fizeram? Mandaram geógrafos para a África. Para quê? Para conhecer o Sil, as suas planícies, as suas riquezas. Então eles tiveram uma ideia: vamos mandar o geógrafo, e o geógrafo então vai começar a conhecer todas as suas planícies e todas as suas riquezas. Maravilha! Esse era o intuito? Será que realmente isso era a ideia que todos esses reis e esses senhores tinham acerca da África? Não. O que eles queriam era tomar parte dela ou da pequena parte. É por isso que esse tema se chama-se roedura, numa espécie de um ratinho roendo aqui e roendo ali. Foi assim que eles fizeram. Cada um de seus países, sendo a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália e também os Estados Unidos, cada um entrou no território da África e começou a pegar suas riquezas, seja o ouro, seja a água, seja suas planícies, seja o que for. Era assim que era feito. Os geógrafos iam, conheciam seu território, conheciam suas partes, e cada um dos seus representantes tomava conta de si, ou melhor, para si, cada parte da África. É por isso que cada parte da África tem um pedaço de cada país. Cada país foi eles que colonizaram determinada área e determinado país. É por isso que hoje nós vemos várias colônias dentro de uma única África, tão gigante e tão especial. E assim eles consumiram grande parte da África e as suas riquezas. Então, amiguinhos, quando vocês ouvirem dizer sobre a roedura, vocês já vão se lembrar de que cada país, seja a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália ou os Estados Unidos, cada um deles tomaram parte de si de outro território com suas riquezas e as grandes coisas que ali estavam. Até mais, amiguinhos! Aê! E aí, garotada? Quero falar para vocês hoje a respeito do processo de roedura dos países europeus a respeito dentro do continente africano. A partir do século XVI houve esse processo de roedura e foi começando a essa divisão para cada país europeu, porque o intuito deles era a exploração do território africano e o que ali tinha dentro daquele lugar. E a partir do século 16 e 17 que começou o processo também de escravidão. Um pouquinho antes, eles entraram ali dentro daquele território para saber os habitantes, as suas culturas e o que ali tinha para oferecer também para eles. Descobriram que tinha povos nos quais eles olharam como povos que aparentemente ou intelectualmente seriam inferiores do que a eles, e também viram que eles eram pessoas que eram pagãos, ou seja, eles não tinham a religião cristã e cultuava culto a outros deuses estranhos. Sendo assim,
fizeram um processo de escravidão por acharem que eles eram pessoas inferiores e aptos a servi-los, porque também tinham conhecimento da terra, do plantio, da agricultura, e também pela parte religiosa, porque não tinham o conhecimento da questão da salvação da parte cristã. Então, este processo foi começado a partir do século 16 e 17, de domínio da África e também de tudo para se apoderar de tudo que ali estava. Muito obrigado. Bom, pessoal, continuando a sequência em cima do que o colega falou, o professor Valquerdan, nós vamos especificar um pouco melhor essa parte de missionários, né? Porque segundo a Maria Hernandes, que foi a escritora, ela coloca um pouco essa parte desses missionários, que eram viajantes exploradores. Eles estavam tentando conhecer a parte do coração da África. O que era esse coração? Seriam conhecer as florestas, as etnias, as formas culturais, costumes e teofanias, né, que são manifestações místicas. Segundo, eles se arriscavam ao centro do continente da África por razões pegavam doenças por imunidades, por serem estrangeiros, de virem da Europa, né, e não terem o conhecimento daquela região, e as doenças que se pegavam por insetos, mordidas de animais daquela região. Bom, por fim, a gente vai colocar 3 pontos que foram fulminantes nessa questão da África também. O que foi? Foram os pontos sobre a evangelização. Qual que era a ideia deles naquela época? Era converter os africanos ao cristianismo, né? Mas aos mesmos tempos desvalorizando os costumes culturais deles e trazendo para eles o costume ocidental lá da Europa, certo? E segundo, ensinar crenças opostas aos costumes deles, da cultura própria deles, né? Sobre o que eles tinham na comunidade deles e trazendo uma reversão daqueles valores. E ensinar também essas culturas, que é o que eu estou colocando, são estilos, mudar o estilo de vida deles, da religião deles, da vida deles, transformá-los como se fossem cidadãos a serem como orientais, da Europa, ocidentais, da Europa, entendeu? Então, o que isso quer dizer? É você chegar numa comunidade que a pessoa já tem um ritmo de vida, uma cultura, e você chegar para aquela criança, para aquele jovem ou aquele adulto e falar para ele que o que ele está aprendendo com o chefe dele, da comunidade dele, da tribo dele, você mostrar valores diferentes. Então você, ao mesmo tempo, você faz com que aquele chefe daquela comunidade, ele ao mesmo tempo, ele seja, vamos dizer assim, como eu posso colocar para vocês, você desvalorizar um pouco a tendência dele, você entendeu? Você faz com que a religião que está entrando, ela é nova, e você vai traduzir aquilo de uma forma, de uma vertente, para o sistema europeu, descolonizando um pouco aquele povo das tradições deles. Ou seja, onde você ali nessas alterações que você faz, você transforma a cultura deles num sentido mais para o lado europeu, e você consegue ter um domínio maior sobre aquela população. Tá ok? Da hora. Só não fala dos pedidos. E aí galera, tudo bem? Sou o professor Thiago. Vim dar um upzinho na explicação do professor Fernando. Eu vim falar da conferência que aconteceu em 1876. Teve uma conferência anterior, que foi a conferência de Bruxelas. Essa conferência iniciou um debate sobre as regiões do Congo, que são divididas em 3 partes. São elas: a Leopold Valley, que coube aos belgas, a Brazzaville, que foi atribuída aos franceses, e a região da Angola, que historicamente pertencia a Portugal. O que veremos nessas ocasiões? O principal resultado da Conferência de Berlim foi as regras oficiais de colonização. Salve pessoal, eu sou o Davi e vim falar sobre os prejuízos com a partilha da África. A Conferência de Berlim se intensificou e com isso as potências enviaram expedições secretas e militares com a finalidade de trazer contato com os chefes locais e forçá-los com violência ao seu domínio.
Com isso, várias regiões da África chegaram a ser exterminadas por completo, né? E nessas guerras, entre as várias disputas colonialistas, podemos destacar a Guerra dos Boeres, que ocorreu entre os anos de 1899 a 1902, deixando a Inglaterra vitoriosa e anexando ao seu território Orange e Transvaal. Consequências para a África, né? Conflitos na sociedade africana, problemas étnicos, problemas econômicos, problemas políticos, problemas pessoais. A África passou pelo processo de descolonização. Oi, tudo bem? O meu nome é Fabrício. Eu, junto com os professores que estamos aqui apresentando este trabalho, temos como propósito apresentar como foi feita a partilha da África pelos países europeus. De certa forma, a África foi subjugada e entregue na mão dos europeus, ou pelo menos o que eles acham que tiveram na mão deles. Não valorizaram a cultura africana, não valorizaram seus costumes e nem o povo que vivia naquela época. Sabemos que hoje em dia a África não passa de um lugar colonizado por europeus, que luta pela sua independência e não consegue, pela dominação europeia ser muito forte naquele local. O que nós queremos propor a vocês, alunos da 8ª série? Um debate. A roedura, ela se deu no continente africano. Foi financiado pela coroa portuguesa, ainda antes da Conferência de Berlim. Ela tratava-se de um processo religioso em que os missionários cristãos, eles tinham como objetivo cristianizar os africanos. Isso ocorria por intolerância religiosa. Haja vista que os portugueses, eles acreditavam que os africanos, eles não possuíam uma religião ou que elas não eram legítimas.